Bom, pessoal, é o terceiro vídeo, então. Agora, eu vou mostrar agora para vocês como seria uma função f de x igual ao cosseno de x. Nós fizemos do seno. Agora vamos fazer do cosseno. O que eu fiz aqui? Eu montei de novo a tabelinha aqui com todos os ângulos, né? Sempre fazendo aquela relação, né? Que ele tem o ângulo pode ser tanto em graus quanto em radiano, né? Então, vamos lá, vamos aplicar esse conceito também. Usando nosso círculo trigonométrico, a gente vai também preencher aqui a nossa tabelinha. Quando o x for zero, então, quando o x for zero, aqui vai substituir. Então, qual que é o cosseno de zero? O cosseno de zero, vamos lá. O cosseno, então lembrando que é aqui sempre a nosso eixo x, né? Então, quando o ângulo for zero, né? Quanto que vai valer o nosso cosseno? Tá aqui, ó, cosseno. Então, zero tá aqui. Então, ele vale 1. Quando o x valer 60, tá aqui. Quanto que vale o nosso cosseno? Então, eu vou sempre partir aqui para a nossa linha do cosseno, que é o eixo x. Ele vale meio. Quanto que vale o cosseno de 90? Ele vale o quê? 90. Vamos lá para baixo. Zero. E assim por diante. Quanto que vale o ângulo de 60, o cosseno? Vale menos meio. Quanto que vale o cosseno de 180? Cosseno de 180, estou aqui no próprio eixo, né? Vale menos 1. Quanto que vale o 240? 240 está aqui. Quanto que vale o cosseno? Ele vale menos 1. Menos meio, né? 270. Quanto que vale o cosseno? Vou lá para lá, vale 0. Quanto que vale o cosseno de 300? Cosseno de 300 vale meio. Quanto que vale o cosseno de 360? Está aqui na própria linha, né? Vale 1. Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma tabela com os valores do cosseno de x, da nossa função que está sendo dita aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou agora montar também o gráfico. Eu vou aproveitar, espero que não fique confuso, mas eu vou até fazer com outra caneta aqui, com azul. Eu vou aproveitar esse gráfico que nós já tínhamos, né? Só para mostrar para vocês como que é o comportamento diferente quando você muda a função, né? Então agora eu vou fazer com a caneta azul aqui. Então eu tenho aqui a minha tabelinha que eu montei, né? De forma bastante simples, rápida, só para a gente poder fazer aqui a montagem. Vamos lá, vamos começar. Então quando o x for zero, o x está aqui, o y vai ser 1. Então nosso ângulo nosso gráfico vai começar lá em cima. Quando for 60, ele vai ser meio. Então, quando for 60, ele é meio. Então, o outro ponto está aqui. Quando for 90, ele vai ser 0. 90, 0. Quando for 120, ele vai ser menos 120 aqui. Vou ligar o ponto aqui, ó. Menos meio, né? Quando for 180, ele vai ser menos 1. Então, 180, vou ligar aqui. Ele vai ser menos 1. Quando ele for 240, ele vai ser menos meio. Então, 240 eu vou ligar aqui, ó, no menos meio. Quando ele for 270 ele vai ser 0. Quando ele for 300, ele vai ser meio. 300 eu vou ligar com o meio aqui. Quando ele for 360, ele vai ser 1. Então, o 360 ele vai ligar aqui com o 1. Então, eu estabeleci os pontos e vou ligar esses pontos. Então, veja que eu vou ter um outro comportamento aqui de... Está meio torto aqui, gente, mas não se atentem a isso, né? Então, eu estou estabelecendo os pontos aqui. Aí ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Esse nosso gráfico. Ficou torto, gente, né? Mas é só mais para vocês entenderem
como que faz. Então você tem um gráfico, né, fazendo esse movimento aqui, tá, gente? Não considerem, na verdade ele tem que ficar bonitinho assim, que nem ficou o outro, né? Mas mais para a gente ver o comportamento deste gráfico, que é referente à função f de x, referente ao cosseno de x. Então uma coisa que vocês já podem guardar. Toda vez que vocês estiverem falando de seno, não importa qual seja a função, o seno ele sempre começa com zero, ele vai começar aqui embaixo. Sempre que vocês verem uma função que tenha o cosseno, ele vai fazer o quê? Ele vai começar lá em cima. O início aqui desse fenômeno vai começar sempre em cima. Então ele faz o inverso do outro... O inverso do outro gráfico. Então, função de seno começa em zero, função de cosseno começa lá em cima, né? No eixo y. Então, essa é uma característica básica que já ajuda vocês na visualização de um exercício, tá bom? Gente, eu fiz aqui de forma bastante manual, sabe? Ficou tudo torto, mas é mais para vocês entenderem como que eu formo o gráfico, né? Então, se você fizer tudo certinho, vai ficar bonitinho, vai ficar redondinho, vai ficar o movimento periódico, ele tem essa característica de ele ser uniforme, né? Aqui ele ficou torto, né? Aqui ficou pontiagudo, na verdade não era para ficar pontiagudo, era para descer algo mais ou menos aqui, né? Fazer mais ou menos igual o outro desenho que nós temos lá, né? Até ontem eu fiz um esboço, né? Eu acho que o meu esboço ontem ficou um pouquinho melhor do que esse que vocês estão vendo aí hoje, né? Então ontem eu desenhei ele um pouquinho mais certinho, né? Então vocês podem perceber que essa aqui é a função f de x igual a seno de x, né? Que é essa função aqui, feita a lápis. E a outra função aqui é o f de x sendo igual ao cosseno de x. Então, é uma função que tem um comportamento diferente. Então, só para a gente gravar isso e ficar fácil para vocês. Beleza, gente? Por enquanto é isso.